primeiro vídeo no YouTube. Muitos de vocês já me devem conhecer por aí, pelas redes sociais, porque faço conteúdo com as minhas irmãs, sou trigémea, mas este ano eu decidi criar um canal do YouTube porque, para além do conteúdo que eu faço com elas, eu também faço algum conteúdo individual, tanto no TikTok como no Instagram. Partilho a minha rotina, muito sobre manifestação também. É um tema que comecei a estudar em 2024 e em 2025 intensificou-se e achei que devia começar a partilhar com as pessoas aquilo que está a mudar a minha vida e, portanto, este canal vai ser muito sobre isso, mas também muito sobre a minha rotina e ajudar-vos a ter também uma vida mais leve, com outra perspectiva, porque eu já tive ansiedade e hoje vou falar-vos sobre isso e percebo perfeitamente quem tenha. Portanto, aquilo que eu quero é, sem sombra de dúvidas, ajudar pessoas e tornar com que este canal seja um apoio para aquelas pessoas que estão a precisar de ouvir a voz de quem já esteve também na pele, neste caso da ansiedade. Hoje quero falar-vos sobre como é que vocês podem viver um ano sem ansiedade. Isto porque eu tive ansiedade em 2023, uma ansiedade bastante intensa. Eu nunca tive um ataque de pânico, mas contudo eu não conseguia fazer a minha vida normal. Eu estava sempre com pensamentos negativos, não conseguia viver o presente. Tinha muita dificuldade de estar nos sítios e de estar a viver aquele momento. Eu não sei explicar porque os sintomas da ansiedade são muito difíceis de explicar, mas de certeza que alguém desse lado vai perceber. Outra coisa que acontecia muito é que eu andava sempre cansada porque eu tinha muitas insónias e não conseguia ser produtiva ao longo do meu dia, tanto que eu tenho uma empresa de marketing e eu não conseguia trabalhar e focar-me na minha empresa porque eu estava simplesmente cansada. Eu neste momento durmo lindamente porque lá está a conseguir trabalhar a minha mente para chegar ao ponto em que consigo descansar, consigo viver de forma leve e feliz, que é o mais importante. E vocês em 2026 também vão conseguir, eu tenho a certeza. Eu quero partilhar com vocês o que é que eu fiz para viver uma vida mais tranquila, sem ansiedade, porque juro que é possível vocês diminuírem a vossa ansiedade. Eu tenho muito pontualmente, agora, obviamente toda a gente tem ansiedade, eu acho, e hoje em dia eu considero que tenho uma ansiedade saudável, porque eu fico com ansiedade em momentos tanto de tristeza como de felicidade. Aliás, hoje em dia até fico com mais ansiedade em momentos de felicidade, mas antes eu estava sempre com ansiedade. Eu vivia os meus dias com ansiedade. Como é que vocês podem ter um ano tranquilo? Primeiro eu comecei a ler livros. Eu não sei, chegou um dia que eu disse assim, eu vou começar a ler porque eu tenho que mudar a forma de eu ser, eu tenho que viver mais o presente, eu tenho que ser mais produtiva, ter uma vida diferente, ter mais vontade de fazer. Comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, comecei com o livro Hábitos Atómicos, um livro que me ajudou imenso, aliás já o li 2 vezes, é um livro que eu aconselho imenso porque ajuda-vos realmente a ganharem hábitos saudáveis. A mim, pelo menos, ajudou-me. E a ver a vida também de outra forma. No entanto, um dia estava eu, algures nas redes sociais, e vi alguém falar sobre a lei da atração. E isto tocou-me. Fui pesquisar e vi que o livro O Segredo era bastante popular. Fui à Vinted e comprei este livro por 3 euros. Este livro é tão viciante que eu li apenas em 2 dias, para além que também é um livro bastante pequeno. Mas a partir do momento em que eu li, eu fiquei obcecada pelo tema da lei da atração e da manifestação, etc. Portanto, é um livro que eu vos aconselho a ler porque este livro mudou a minha vida. E foi a partir daqui que eu comecei a ver a vida de outra perspectiva e comecei a querer ter outros pensamentos, a querer ter outra vontade, a querer ter outra motivação. Porque este livro mostra-nos que aquilo que nós pensamos e, consequentemente, sentimos, atraímos. E eu sei que há muita gente que pode não acreditar, mas eu acredito cada vez mais porque também tenho provas sobre isso. A partir do momento em que eu comecei a ler, comecei também a praticar. Todos os dias, antes de trabalhar, eu começava por agradecer por coisas que eu já tenho, mas que muitas vezes uma pessoa não dá conta que tem que agradecer, como por exemplo, as pessoas que amamos estarem bem, termos um trabalho que gostamos, acordarmos simplesmente naquele dia, coisas simples que na verdade são muito grandes. No entanto, eu comecei a pesquisar um bocadinho mais sobre o tema, e vi que há outro tipo de exercícios que uma pessoa pode fazer para reprogramar a mente e para não estar constantemente com pensamentos negativos. E quando tu começas a praticar, tu percebes que tens que ser consistente, porque não é fácil tu mudares a tua maneira de ser e a tua maneira de pensar. Se tu tens uma crença muito forte de que não és suficiente, de que a tua vida corre sempre mal,
Então é muito difícil tu mudares essa crença, tu tens que ser consistente em termos de prática para conseguir mudar essa crença para eu sou capaz, é fácil também para mim, os meus sonhos podem tornar-se reais. Para tu começares a pensar assim, tu tens mesmo que ser consistente no processo. E por isso é que eu também criei o caderno de manifestação prático de exercícios, em que eu escrevo todos os dias, e são 4 exercícios diários, são os meus favoritos. Incluí também, obviamente, o exercício da gratidão, porque eu acho que é super importante nós agradecermos por aquilo que nós temos, principalmente, e que muitas vezes não damos conta, e eu agradeço todos os dias por isso. Hoje em dia até já agradeço inconscientemente, quando vou no carro, quando estou a fazer alguma coisa, porque eu já treinei tão bem a minha mente que hoje em dia agradeço muito facilmente e passo muito facilmente de uma sensação negativa para uma sensação positiva. Consigo fazer essa alteração muito rápido. Neste caderno também tenho um dos meus exercícios favoritos, que é o exercício da visualização, que é nada mais nada menos do que tu criares o filme da vida dos teus sonhos na tua mente e imaginares que é real, imaginares-te naquele sítio, naquele lugar, a fazer tal coisa, a receber tal coisa. E eu faço o exercício da visualização também todos os dias e eu adoro. E como é que isto me ajudou a diminuir a ansiedade? A prática da manifestação tem 2 lados. O lado em que pode diminuir a tua ansiedade ou pode ainda aumentar mais a tua ansiedade se tu não conseguires usar isto a teu favor. No sentido em que se tu estás sempre a pensar quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, ok, tu vais estar ainda mais ansiosa. Mas no meu caso, o que aconteceu foi, eu percebi que eu tenho que viver conforme a pessoa que eu quero ser. E eu percebi que eu queria ser uma pessoa ativa, uma pessoa positiva, uma pessoa com vontade de trabalhar, uma pessoa com vontade de fazer acontecer. Eu tinha noção que eu tinha que ter pensamentos que me levassem a isso. E como é que esta prática me ajudou? Se eu antes estava sempre a ter pensamentos negativos, principalmente em relação ao futuro, eu tinha muita ansiedade em relação ao futuro. Há pessoas que têm mais em relação ao passado, ao que aconteceu anteriormente e que ainda afeta o presente, mas eu sempre tive mais em relação ao futuro. E eu estava sempre a ter pensamentos negativos em relação ao futuro. E hoje em dia eu escolho viver principalmente o presente. E quando penso no meu futuro, eu visualizo apenas coisas positivas. Quero-vos dizer que este não é um processo fácil, porque vocês neste momento criaram um hábito, o hábito de pensar negativo. E fazer essa alteração é tal e qual como quando tu tens vontade, por exemplo, de começar a fazer exercício todos os dias. Se não estás habituada, vai ser muito difícil tu ganhares esse hábito. É um processo que tu tens que levar a sério e tu tens que te comprometer contigo mesma. E isso foi o que eu fiz. Eu, na altura, quando tinha ansiedade, eu tinha uma certeza. Eu queria sair daquilo. Eu queria sair daquele estado. E eu queria ser outra pessoa. Eu queria começar a fazer mais por mim e a criar uma vida diferente para mim. E, na verdade, foi isso que aconteceu em 2025. 2025 mudou o meu ano porque eu vi tudo a acontecer. Ou seja, eu comecei a praticar em 2024, em 2025 criei este caderno e fui muito consistente e vi tudo a acontecer. E eu vivo hoje em dia de uma forma completamente diferente. Hoje em dia, se eu me esqueço das chaves de casa, eu não dramatizo. Eu simplesmente penso, ok, há coisas piores. Mas isto também é algo que eu vou aqui falando no YouTube. Eu vou fazer vídeos específicos, mais concretos. Este foi só um vídeo de apresentação e mostrar-vos que a minha meta para 2026 é principalmente continuar a viver uma vida tranquila e feliz, e queria motivar-vos a de que o vosso principal objetivo para 2026 seja o mesmo, seja viverem uma vida tranquila, porque não há nada melhor do que termos saúde mental. Antes de focarem em metas materiais, em terem o corpo dos vossos sonhos, em terem uma casa, em terem um carro, pensem que o principal é vocês estarem bem mentalmente, emocionalmente. Porque se vocês não tiverem estabilidade emocional, vocês nunca vão conseguir conquistar absolutamente nada. E se conquistarem, essa conquista vai rapidamente passar de uma vitória para algo que vocês já vão esquecer, porque vocês não vão conseguir dar valor àquilo. Eu espero mesmo que vocês tenham um ano incrível e que comecem a colocar em prática aquilo que aprenderam neste vídeo. Não é um processo fácil, obviamente. Sei que muita gente também não acredita, mas eu acho que quando nós acreditamos em algo,
a vida torna-se muito mais simples. Nos próximos vídeos prometo explorar um bocadinho mais sobre o tema, mas por enquanto é isto. Espero que tenham gostado. Um beijinho e feliz 2026!